Olá, crianças! Como que vocês estão? Quando a gente ouve uma oração tão bonita e que é sempre importante que a gente esteja fazendo uma oração de agradecimento e também pedindo a Deus que Ele oriente a nossa vida e os nossos estudos, a gente ouvindo essa oração e as orações que o nosso coração sempre está fazendo a Deus, a gente fica mais confiante e mais calmos. A professora espera que todos estejam muito bem, que estejam cuidando da sua saúde, também cuidando da sua higiene e também do distanciamento social, para que a gente passe por essa pandemia e que todos estejam bem ao final dela, tá certo? Então já reserve na sua casa, veja um lugar tranquilo, onde você possa estar assistindo essa aula, para que o seu aprendizado seja o mais proveitoso possível. Então, separa também o teu material, o teu lápis, o teu estojo, tudo que você pode estar precisando para estar realizando essas atividades, tá? Então, já separa também na apostila as atividadezinhas que a gente vai estar trabalhando hoje. Esta daqui vai ser a atividadezinha de alfabetização, que é uma atividade bem legal e bem simples. E essa vai ser a nossa atividadezinha de matemática de hoje, que também é uma atividade bem legal, tá bem? Mas antes da gente começar a responder as nossas atividades, vamos ouvir uma historinha. A história de hoje é uma história bem interessante e que quem vai contar essa história pra gente hoje é a Gigi. Então ouçam com atenção, preste atenção ao título, à história, porque depois a gente vai fazer uma pequena reflexão, tudo bem? Contos de Fadas com a Gigi apresenta O Anão Saltador. Há muito, muito tempo atrás, em uma terra muito distante, havia um pobre moleiro de roca de fiar que queria ser rico. Ele resolveu falar para o rei que sua filha era capaz de transformar palha em ouro. Assim que o rei escutou o que o moleiro tinha a dizer, ele deu a seguinte ordem: levem a menina para a torre, prendam-na em um quarto cheio de palha. Se ela transformar toda a palha em ouro, eu a deixarei sair de lá. Mas caso contrário, a menina ficará presa para sempre. Sozinha e presa no quarto da torre, a filha do moleiro começou a chorar, pois não sabia como transformar a palha em ouro. De repente, do nada, apareceu um homem pequenino e disse: eu posso te ajudar a transformar essa palha em ouro, mas só se você me der o seu colar de ouro em troca. Ela aceitou a proposta. No dia seguinte, o rei veio e ficou deslumbrado. Ele viu que a palha tinha sumido e o quarto estava repleto de ouro. Coloque a menina em um quarto maior do que esse e com mais palha. Se ela transformar a palha em ouro, eu vou libertá-la, ordenou o rei. Naquela noite, o anão apareceu novamente e se ofereceu para ajudar. Mas dessa vez ele pediu o anel dela. A manhã chegou e toda a palha tinha se transformado em ouro. E o anão desapareceu no ar. O rei mais uma vez ficou encantado com o poder da filha do moleiro. Coloquem-na em um quarto maior ainda e com mais palha ainda. Se ela transformar essa palha em ouro novamente, eu vou me casar com ela e ela será a minha rainha, disse o rei. A noite chegou e o anão apareceu de novo. Eu não tenho mais nada para te dar, disse a menina. Você pode então prometer que me dará o seu primeiro filho em troca da minha ajuda, disse o anão. A menina não teve escolha e teve que aceitar. Tudo bem, eu te dou meu primeiro filho, prometeu ela. E como na noite anterior, o anão transformou a palha em ouro. Depois, desapareceu. Na manhã seguinte, quando o rei entrou no quarto, ficou maravilhado. Estava cheio de ouro novamente. Ele cumpriu sua promessa, pois achou que a filha do moleiro poderia torná-lo ainda mais rico. Eles se casaram e logo a rainha deu à luz ao seu primeiro filho. Quando o anão chegou para perguntar sobre a criança, ela ficou muito assustada e com medo de que o rei a prendesse na torre novamente. Eu darei todo o ouro que você quiser, mas não leve meu filho, suplicou ela. Eu não estou interessado no seu ouro, mas eu posso deixar você ficar com seu filho se você adivinhar o meu nome em no máximo 3 dias, disse o anão.
A rainha aceitou. 2 dias se passaram e ela juntou uma lista grande de nomes, porém sem sucesso. William, Oliver, Pedro, Jorge, Harry, Manuel, Bruno, Charles, Alexandre, Daniel. Mas o anão sempre dizia não para todas as tentativas. A rainha decidiu mandar um mensageiro seguir o anão para tentar descobrir o seu nome verdadeiro. O homem seguiu o anão até uma casinha na floresta. Enquanto andava para casa, o anão cantarolou uma musiquinha para si mesmo, que era mais ou menos assim. Amanhã, 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 eu vou para a casa do rei. Ninguém sabe o meu nome, eu me chamo Rumpelstiltskin. No dia seguinte, o anão voltou para o palácio e a rainha foi falando vários nomes diferentes, fingindo que não sabia o nome verdadeiro dele. Jorge, Roberto, Lucas, Félix, Oscar, Douglas. Até que ela finalmente disse Rumpelstiltskin. O anão ficou com muita raiva. Depois bateu o pé esquerdo no chão com tanta força que um grande buraco se abriu e ele desapareceu para sempre. Muito bem. E essa foi a nossa história de hoje. Uma história realmente bem interessante, não é, crianças? Aonde existia ganância, aonde existia também intrigas e mentiras, tudo bem? Você lembra como que era o título da história? Isso, muito bem. O título da história que a Gigi contou pra gente hoje é O Anão Saltador. Uma história bem legal, que aparecia vários personagens que são típicos de contos, não é isso? Aonde sempre começa com há muito tempo, ou principalmente começa com Era Uma Vez, mas no caso do conto que a gente ouviu hoje, começou com há muito tempo atrás, né? Então, em um reino distante. Sempre tem essa frase de início nos contos, tudo bem? E a história contou sobre um pobre moleiro, né? Um pobre moleiro, que é uma pessoa que trabalha no moinho. Então, essa era a profissão de um dos personagens da história. Conta também a história que a filha desse moleiro, o moleiro queria enricar, queria ser rico. Então, um certo dia, o rei foi visitá-lo, certamente para pegar o trigo moído, e o moleiro falou para ele que a sua filha conseguia transformar a palha em ouro. Certamente porque aquele homem queria que o rei desse algum dinheiro para ele, queria que desse riquezas para ele. Mas não foi isso que o rei fez. O rei pegou a sua filha e a prendeu. Prendeu a moça em um quarto cheio de palha e falou para ela transformar a palha em ouro. Mas a menina não tinha esse dom, ela não conseguia fazer essa transformação. Então ela ficou triste e começou a chorar. E apareceu um anão lá junto com ela. E ele falou que ele conseguiria, mas que ela teria que dar algo em troca. Primeiro ela deu um colar de ouro e ele transformou a palha em ouro. O rei colocou ela onde tinha muito mais palha porque ele queria muito mais ouro. Então o anão apareceu e pegou o anel de ouro da menina em troca da transformação da palha em ouro. E o rei queria muito mais ouro, então ele era um rei ganancioso, ele nunca estava satisfeito com aquilo que ele tinha. Ele já tinha bastante ouro, mas ele ainda queria mais. Então, o anão pediu que a menina desse para ele o seu primeiro filho. E assim aconteceu. Quando a menina engravidou, que ela conseguiu se casar com o rei, o anão veio e pediu para ela o seu filho, mas ela, uma mãe muito amorosa, muito dedicada, jamais iria entregar o seu filho. Então tentou fazer um acordo com o anão. Ela iria dizer o seu nome verdadeiro e iria se livrar da dívida. Então ela fez o quê? Uma lista de nomes, tudo bem? E assim você também vai ter que fazer esta semana para você estar recebendo a sua notinha dessa semana, o conceito dessa semana para o diário, tudo bem? Veja só, você vai fazer 2 listas, tá? Uma lista de nomes. Então, você vai pegar uma folha e vai colocar nomes. A primeira lista, você vai escrever 10 nomes que comecem com a letra A, tudo bem? E na segunda lista, você vai escrever 10 nomes de profissões que comecem com a letra A. Vai tirar uma foto e vai mandar no grupo para a professora, tudo bem?